Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que vai tratar sobre análise combinatória e mais especificamente com esse exercício aqui que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, que diz o seguinte: quantos são os números naturais pares formados com 4 dígitos que têm pelo menos 2 dígitos iguais? Bom, isso vai dar um nó, mas fiquem comigo aqui até o final que nós vamos desatar esse nó aqui, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando no Japão, onde dou aulas no colégio e também atendo a todos os alunos que tenham interesse em aprender um pouco mais através desse canal do YouTube. Caso você esteja assistindo aqui pela primeira vez, eu deixo o meu convite para que você se inscreva aqui nesse canal, compartilhe aí com os amigos. Se você achar interessante, se você achar essa aula legal, dá aquele like, isso é muito importante, e pode fazer o comentário de onde você está falando, pode falar aí o nome do seu colégio aí no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, ok? Bom, vamos então para a nossa aula de hoje, que é muito importante e muito comum nos vestibulares atuais. Então, para quem está se preparando para um vestibular, esse exercício é bastante interessante, ok? Vamos lá então, olha só. Quantos são os números naturais pares formados com 4 algarismos que têm pelo menos 2 dígitos iguais? Bom, o que ele quer dizer? Olha só, gente. Primeiro, vamos montar aqui as 4 casas onde vou colocar os números que eu quero. Bom, primeiro é o seguinte, ele falou que o final tem que ser par. Então, quais são as unidades que eu disponho? Quantos números eu disponho? Bom, eu disponho do 0, do 1, do 2. Então, eu disponho desses 10 algarismos aqui, ó, do 0 ao 9 aqui, correto? Ele pergunta quantos números pares eu consigo formar. E os números aqui tem que ter pelo menos 2 dígitos iguais. Cuidado, esse termo pelo menos 2, o pessoal muitas vezes confunde, pensa assim, então eu tenho que ter 2 algarismos repetidos. Não, pelo menos 2, eu posso ter 2, posso ter 3 ou posso ter os 4 números repetidos, tá? Desde que aqui no final seja par. Por exemplo, poderia ser 2222, poderia ser 2234, tem 2 números repetidos aqui, que é o 2 e 2, entendeu? Tem que ter pelo menos 2 números, tá? 2, 3 ou 4 números repetidos. Então, é muito difícil você tentar criar, por exemplo, números repetidos aqui, de 2 a 2, ou 3 a 3, ou 4 a 4. Então, vamos fazer o seguinte, que tal você calcular primeiro quantos números naturais pares eu consigo formar com todas as repetições possíveis? E também com as não repetições. Eu vou incluir aqui números repetidos e números distintos. O que quer dizer números distintos? Números distintos é aquela em que todos os 4 algarismos sejam diferentes. Ok? Tudo bem? Então, se eu fizer isso daí e subtrair desse total apenas os números pares distintos, só vão sobrar os números com repetição. Entenderam? Tá? Eu vou fazendo aqui, talvez vocês entendam melhor durante a execução. Então, olha só. Primeiro, quais são os números que caracterizam um número natural par? Tem que terminar em número par, ou seja, eu tenho que terminar aqui em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, certo? Então, eu teria aqui no caso 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 algarismos disponíveis para escolher aqui nesse último número. Ok? Tudo bem? Bom, como pode ser números repetidos, eu posso colocar qualquer número aqui, mesmo um número que já tenha escolhido aqui no final. Porém, sempre tem um porém no meio do caminho, esse primeiro algarismo não pode ser 0. Por quê? Se eu colocar o 0 aqui, na prática eu vou estar formando um número de 3 algarismos. Por quê? Um 0 aqui na casa do milhar será, na prática, um número com 3 casas só. Tá? Com 3 dígitos. Tá? Então, por exemplo, se eu escrever aqui 0,142, na prática, eu estou escrevendo o número 142, então não é um número de 4 dígitos. Tá? Então, o 0 você tem que evitar aqui. Bom, se eu evitar o 0, me sobrou quantos números aqui? Se eu tirar o 0, vai me sobrar aqui 9 números. Tá? Então, cuidado. Tá? Outro dia, numa aula, ou quando eu coloquei essa disponibilidade de números aqui embaixo,
o aluno perguntou, mas professor, se o 5 é ímpar, por que você colocou aqui no último algarismo? Espera aí, gente, o que eu estou colocando aqui embaixo são as disponibilidades dos algarismos que eu tenho. Eu estou colocando aqui em cima as possibilidades dos números que eu posso colocar. Então, no último aqui, eu posso colocar o 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. No total, são 5 algarismos. Então, por isso que eu coloquei esses 5 aqui embaixo, tá? Então, 5 são os algarismos disponíveis, ok? Bom, aqui embaixo, então, eu tenho apenas 9 números disponíveis agora para colocar aqui, tá? Eu não posso colocar o 0, por isso que ficou só 9. Então, eu estou utilizando do 1 ao 9 aqui. Bom, agora aqui sim, aqui volta a ter qualquer quantidade. Pode ser o 0, aqui não tem problema nenhum. Então aqui vou ter quantos algarismos? Eu vou ter 10 números agora disponíveis aqui. E aqui também vou ter 10, porque pode haver repetição. Tá certo? Então aqui, com essa possibilidade aqui, eu estou englobando tudo. Os números repetidos e os números distintos. Ok? Claro, pares. Então, multiplicando isso daqui, 9 vezes 10, vezes 10, vezes 5 vai dar quanto? Isso vai me dar 4.500 números. Então, eu tenho aqui no total 4.500 números pares com pelo menos 2 dígitos e também com números distintos, tá? Com algarismos distintos aqui. Ok? Então, esse aqui é o total. Agora, desse total, eu vou subtrair os distintos, tá? Apenas os números que não têm repetição. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos pensar assim. Então, eu tenho aqui, de novo, as 4 janelinhas aqui. Nos números distintos, tem um caso aqui muito particular, que é o caso do 0. Então, eu vou considerar o primeiro caso que esse número aqui vai ser formado apenas pelo 0. Então, aqui o 0 eu vou deixar colocado aqui. Então, eu só tenho um número aqui, tá? Disponível. Bom, se eu estou usando o 0 aqui, quanto me sobrou para eu colocar nessa primeira casa aqui? Como o 0 está fora da jogada, então já me sobrou 9 números, certo? 9 algarismos aqui, do 1 ao 9. Ok? Então, já caiu fora o 0 e caiu fora aqui um número diferente de 0. Como agora eu não quero que haja repetição, se eu já eliminei 2 números aqui, me sobraram quantos números agora? 8. Certo? Então, agora eu tenho disponibilidade de 8 algarismos para colocar aqui. E aqui, claro que eu estou tirando, já tirei um aqui, tirei outro aqui, me sobrou quantos algarismos? Então, 7. Pronto. Então, os números distintos formados com o final 0, eu tenho essa quantidade. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 1. Isso vai me dar 504 números com final 0. Números distintos. Aqui não tem repetição. Entenderam, gente? Tá? Então, aqui são números pares distintos com final 0. Agora, com o final 2, 4, 6 e 8, eu já posso fazer um caso único. Então, aqui posso fazer um cálculo direto. Então, vamos lá, ó. De novo, as 4 vagas. Então, aqui eu tenho, agora sim, ó, aqui eu tenho disponibilidade. Como o 0 já foi, né? O final 0 já foi, eu tenho 2, o 4, o 6 e o 8. Então, aqui eu tenho 4 escolhas para fazer, certo? 4 escolhas. Bom, então eu já escolhi um número aqui desses 4 aqui, vou escolher um número aqui, ok? Agora, aqui, sempre lembrando, o 0 ele pode jogar aqui. Porém, como aqui não pode ter o 0, então eu já tirei um número aqui. Não pode ter o 0 aqui, então aqui me sobrou quantas opções? 8. Agora, aqui o 0 pode voltar, então eu já coloco o 0 na jogada aqui, porém eu tenho que lembrar o seguinte, eu já escolhi um número aqui na primeira casa e eu já escolhi um número na segunda casa. Então volta de novo a ter 8, certo? 8 escolhas. Aqui era 8 porque o 0 não entrava na jogada. Aqui, como o 0 entrou, mas em compensação eu tenho que tirar o número que eu já escolhi na primeira casa, volta a ter 8. E aqui naturalmente vai ter 7, porque eu já escolhi uma casa aqui, um aqui e um aqui. Ou seja, então fica 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4. Isso vai dar, no total, 1.792 números distintos que eu posso formar com o final 2, 4, 6 e 8.
tá certo? Então, eu consigo formar 1.792 números distintos, ou seja, de algarismos não repetidos, com os finais 2 ou 4 ou 6 ou 8. E com o final 0, eu consigo formar 504 números com algarismos distintos, tá? Diferentes. Então, se eu somar esses dois, eu vou ter o total de números pares distintos. Quanto que vai dar? Então, 1.792 mais 504. Então, eu vou ter 6.922. 2.296 números distintos. Tá certo? Bom, agora, de todos os números que eu tinha calculado logo no começo da aula, que é 4.500, então se eu subtrair de 4.500 menos 2.296, o que sobrar serão os números pares com pelo menos 2 dígitos repetidos. Então, aqui vai dar quanto? 10 menos 6 vai dar 4. Aqui eu emprestei 1, ficou 9 menos 9 vai dar 0. Aqui eu tinha emprestado 1 para o 0 aqui, vai ficar 4. 4 menos 2 vai dar 2. 2.204. Então, eu tenho 2.204 números formados por 4 dígitos com um final par. Tá? Com o final ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Entenderam, gente? Tá? Então, alternativa A de amor. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, não hesite em escrever. Escreva em box. Se você gostou da aula, não esquece de dar aquele like, isso é muito importante, gente. Tá? Compartilhe com teus amigos e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida que precisarem. Por hoje é só. Eu deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por assistirem a aula até aqui. Fiquem com Deus e espero encontrá-los nas próximas aulas. Ok? Até lá então, gente. Tchau!